Sejam muito bem-vindos ao JM Podcast. Meu nome é Vitor Macharetti. Eu sou a Marina Araújo. E estamos recebendo aqui hoje Zuleika Menezes. Ela que é professora, gerente de projetos e alorixá há 26 anos. E do Ilê Axé, Omó a Ganju. Autora de diversas obras, como A Guiança, Interior dos Orixás, volumes 1 e 2, e Oê, Provérbios do Yorubá. Zuleika também é oraculista, terapeuta integrativa e mestre em Reiki. Aos 60 anos, casada há 40, é mãe de 3 filhos e avó de 5 netos. Zuleika nasceu em São Fidélis e vive em Araruama há 28 anos. Em uma conversa bem inspiradora, ela irá compartilhar conosco sua trajetória de vida, aprendizados, suas experiências na espiritualidade e a importância da ancestralidade e do autoconhecimento nos tempos atuais. Seja muito bem-vindo, Zuleika. Muito obrigada. Para a gente começar, como que começou a sua relação com a escrita? Bom, a minha relação com a escrita foi desde sempre, porque eu sou professora e criava na escola, né, jograis, teatrinho para as crianças, sou professora de educação infantil e eu sempre escrevi, mas por inspiração, sem nenhuma pretensão de fazer livro, de escrever livros. E a minha avó paterna, ela escrevia muito para a igreja, meu avô era pastor, então eu via a minha avó escrever e depois eu assistia os teatros na igreja e eu achava aquela dinâmica interessante, né? Porque o livro não é o que está aqui, né? Você, quando adquire um livro, você adquire o pensamento da pessoa, né? Como aquela pessoa pensa. Então, aquilo sempre me deixou bastante curiosa, né? Mas eu nunca pensei em escrever de fato. E eu escrevo minha vida inteira, tenho muitos cadernos, né? E até que na pandemia, o meu filho, eu já ia alorixá já há mais de 20 anos na casa, né? Eu tive que fazer um trabalho, todo mundo teve que se adaptar, não podia se reunir, e eu tive que fazer um trabalho online com eles. E aí eu comecei a montar aulas com abordagem interior, né? A visão dos orixás, não apenas como forças da natureza, mas também como inteligências divinas dentro de nós. E aí essas aulas, o meu filho embarca, eu mandava para ele, né? Ele ficou até, por conta da Covid, teve um período que ele ficou mais de 40 dias embarcado, porque o Beck pegou Covid, não podia subir, enfim, aquela loucura que todo mundo viveu. E aí, quando eu terminei todo o trabalho, ele falou: mãe, junta esse trabalho, organiza e faz um livro. Eu falei: não vou fazer livro, não faz, eu vou te dar de presente, eu vou te... Aí, enfim, ele procurou editora, ele procurou, né, correu atrás de tudo, e aí ele me deu de presente a edição desse livro, né, A Guiança Interior dos Orixás, no caso, volume 1, né, que eu nem sabia que teria o 2. Aí eu lancei esse livro, né, logo após a pandemia, e aí foi assim, muito bem acolhido, muito bem recebido. Eu visitei vários terreiros, eu visitei lugares no Rio, eu fiz vários lançamentos, também até em feiras também, fui em Búzios, né? Fui na Pedra do Sal, lá na Pequena África, no Rio, e a gente foi lançando assim, e aí eu me motivei, né? E continuei escrevendo, agora com foco em livro. Inclusive, eu estou escrevendo agora, né, um livro que será lançado ano que vem, que é sobre Odu, né, Os Caminhos Possíveis da Existência, que é um livro que eu tenho certeza que vai ser bastante legal. Aí você volta para contar para gente. Volto. Volto, sim. E como que é o seu processo de escrita? Você tem uma rotina de escrita muito rígida, específica, porque alguns escritores são assim, né? Ou você escreve de uma forma mais intuitiva? Como é que funciona? Eu escrevo de forma intuitiva. Aquele dia que eu acordo inspirada, eu falo, eu vou escrever, eu sento e escrevo muito,
né? Mas porque eu sou vó, né? E tenho 2 netos pequenos, um de 5 e um de 3. Os outros já são adolescentes. E tenho um de 18 também. Então, esse já passou a fase de eu dar apoio. Mas, às vezes, eu preciso pegar um na escola, às vezes eu preciso ficar com o outro, porque o meu filho trabalhando. Então, eu aproveito o dia que eu estou bem e que eu não tenho compromisso com nada e tal. Aí eu escrevo bastante, aí vou fazer minhas atividades de vó. Aí tem o terreiro também, que são mais de 200 filhos, não é um terreiro pequeno, né? Então, eu não tenho rotina de escrita. Eu escrevo quando dá e quando eu consigo. E de onde geralmente vêm as suas ideias? São vivências pessoais? São observações do cotidiano? Ou são experiências espirituais? Então, eu digo para você que ser, né, Ialorixá durante tantos anos, eu imagino num período de 26 anos quantas pessoas eu já atendi, né? Nos seus dramas, né, nas suas dificuldades, mas também nas suas alegrias. E eu fui, né, ao longo do tempo, eu fui observando, né, o comportamento das pessoas, né, que somos todos nós somos humanos, todos nós, né, temos nossos altos e baixos. Então, eu fui observando, em primeiro lugar, o comportamento das pessoas e como a força dos orixás poderia interferir e ajudar. Não naquele conceito que você vai fazer um ebó, que é uma comida, né, para um Exu, para o orixá, que simplesmente aquilo vai resolver seu problema como mágica, porque isso não existe, né? Mas que esse ebó, ele está ali para te despertar alguma coisa em você. E se você não despertar e fizer a sua parte, nada vai mudar. O seu drama não vai mudar simplesmente porque o Criador, né, na minha concepção, ele é uma energia que não se corrompe, né? Os orixás não se corrompem para fazer a minha vontade, para atender a minha necessidade, se eu abnegar do meu papel humano. Então, isso vem nessa observação das pessoas, né, na vivência de entender o orixá dentro dela, que tipo de orixá poderia movê-la do lugar junto com a sua parte, não sozinha, né? E aí, quando a gente ouve com atenção a pessoa, né, que é o meu papel, você ouve de verdade, escutando, né, você vai acessando, né, determinados sentimentos, informações que, com certeza, é a espiritualidade que te intui, é a espiritualidade que passa para você, né? Mas, assim, vamos dizer assim, 80% do que eu escrevo, né, é da minha vivência, não somente com as pessoas, mas também com os orixás, com aquilo que eu vivo dentro do terreiro, com aquilo que eu já vi dar certo e que eu já vi dar errado. E que já vi dar muito errado também, né? Porque quando a pessoa desiste de fazer o seu papel, a sua parte, então não adianta fazer nada, né? Então, é isso. Por isso que eu escrevi e esse trabalho ele tem ajudado bastante as pessoas. O título Guiança é muito simbólico. Como que nasceu a ideia da escolha do título e o que ele representa para você? Então, guiança é sobre guiar-se, né? Não é sobre ser guiado, porque muitas pessoas estão dentro de uma religião ou de uma comunidade de terreiro, depositando lá no seu, né, no seu pai de santo, ou no seu pastor, ou no padre, né, as decisões da sua vida, que só cabe a você, né? Nós podemos orientar, falar, esse caminho aqui me parece melhor, mas cabe a você decidir e tal. Então, as pessoas, eles querem ser guiados, mas eles não querem guiar-se. E eu coloquei guiança porque todos nós nascemos bons e livres, assim diz a tradição africana. Todo ser humano nasce bom e livre.
E a gente que vai se acorrentando, a gente que vai criando dependências, e a gente perde a nossa liberdade. A gente cria dependência emocional, a gente cria dependência espiritual, né? Existem pessoas, por exemplo, que lá na minha casa, que é uma casa mais ou menos antiga, né, que tem dependência de estar ali, sentado, conversando com o preto velho. Há uma dependência espiritual também, que as pessoas vão criando, né? Em nenhum momento fala assim, não, eu estou aqui só para agradecer e agora é comigo, eu vou pegar minha vida na minha mão e vou fazer o meu melhor, né? Então, assim, o título guiança, né, é sobre guiar-se, é sobre você desenvolver inteligências do Criador dentro de você, né? Porque os orixás são inteligências divinas, né? Quando, dentro da tradição africana, quando o Criador ele expandiu para criar tudo que existe, é como se fosse, vamos dizer assim, ele é um sol, ele é o centro de tudo, e os raios que saíram dele são chamados orixás. Orixá é isso, né? Então, esses raios desse sol, eles vieram do Criador, e à medida que eles desciam, se afastavam, eles iam criando matérias, e dependendo da combinação, matérias diferentes. Foi criada a água, a terra, as folhas, né, o mar, o vento, e tudo foi sendo criado assim. E aí, os orixás, eles são essas inteligências. Só que elas não existem somente fora de nós. Elas existem dentro de nós e a gente não acessa. E elas estão à nossa disposição. Existe, por exemplo, a nossa tradição é oral, né? Então tem muita história, né? Que são chamados gitãs, né? Os contos que vêm da tradição oral. Então existe um conto, por exemplo, que diz que Orumilá, que é uma dessas inteligências ele simboliza a sabedoria, né? Porque não veio só matéria, veio a sabedoria, veio o amor, veio a compreensão, tudo isso veio do Criador, né? Então, Orumilá, que representa a sabedoria, ele veio aqui, quando ele chegou, né, aqui, ele começou a deixar a sabedoria na Terra. E quando ele viu que as pessoas estavam corrompendo a sabedoria, ele simplesmente tapou seu rosto de búzios e ele retornou ao céu, porque ele não conseguiu viver aqui, né? As pessoas corrompendo a sabedoria, usando a sabedoria para manipular o outro, usando a sabedoria para escravizar o outro, usando a sabedoria de uma forma ruim, né? Porque a gente sabe até que existe na nossa sociedade uma frase que diz: saber é poder, né? Tem gente, por exemplo, que trabalha num serviço público, não ensina o serviço porque ele quer ser o detentor da sabedoria. Aí não pode compartilhar com o amiguinho, porque o amiguinho pode tirar o seu lugar. Então, olha como a sabedoria, nós, seres humanos, deturpamos a sabedoria, né? Então, a guiança é isso. A sabedoria, ela está aqui, mas ela precisa ser revelada, né? E essa revelação é dentro de nós. Nós precisamos buscar essa sabedoria, né? E aí, guiança é sobre isso. A busca da sabedoria interior para guiar-se, né? Sair das dependências para ser autor da sua vida. Você fala sobre os orixás como inteligências divinas internas. Como foi desenvolver esse olhar interior e simbólico sobre eles? Olha, Vitor, é um olhar que nós de religião de matriz africana, a gente precisa buscar em algum momento, né? Em algum momento. Para mim não foi difícil, porque eu sempre estudei oráculos, por exemplo, né? E toda a abordagem de oráculos é de crescimento interior. Eu estudei terapias integrativas para montar a sala de tratamento, né, que funciona de forma gratuita lá no Clube dos Engenheiros, onde, aliás, tudo é gratuito na nossa casa. Então, eu tive que estudar
terapias integrativas, isso há muitos anos. Eu comecei minha vida espiritual em 89, né? São 36 anos de estudo. Então, assim, eu simplesmente, essa sabedoria, ela se revelou para mim, né? Porque do que eu escrevi, eu nunca li. Eu nunca li. Isso aqui, com certeza, foi um presente da espiritualidade, do meu orixá, que é Xangô, né? Do meu orixá para mim, né? E da minha mentora, que é a vovó Luísa. Eu tenho certeza que isso tudo aqui foi um presente, porque o que está aqui eu nunca li, né? O desenvolvimento desse trabalho foi uma abordagem que eu fui, né? Eu fui recebendo de alguma forma, né? E escrevendo e traduzindo e organizando, né? Essa sabedoria. Então, eu tenho certeza absoluta que esta sabedoria se revelou para mim. Eu nem sei se fui eu que desenvolvi, eu não posso dizer, eu simplesmente assino porque é um livro físico, mas eu tenho certeza que isso aqui foi um presente que eu recebi. Na sua visão, o que significa o ser humano ser autor da própria vida, como você mencionou, e assinar embaixo das próprias decisões? Então, o ser humano ser autor da própria vida é a gente não se vitimizar, né? É a gente saber que tudo que bate na nossa porta não errou o endereço. Porque a gente quer receber as coisas boas e quando as coisas ruins chegam, a gente, por que isso é comigo? Que eu faço tudo direitinho. E aí veio essa dor, né, na minha porta. Então, assim, ser autor da sua vida é você não escolher para quem você vai abrir a porta. Aquilo que chegou na sua vida, seja uma dor ou seja um prazer, né, chegou para você, receba e faça o seu melhor. Receba e faça o seu melhor, sem paralisar a existência, porque o vitimizado, ele é a pessoa mais egoísta que tem. Porque a gente pensa, coitadinho, é vítima, não sei. Não, ele é o ser mais egoísta que tem, porque ele não quer andar, ele acha que alguém deve a ele, a sociedade deve a ele, o governo deve a ele, não sei quem deve a ele, e ele não se move. Então, essa vida é uma vida negada. Ele nega a existência, nós negamos a existência no momento que a gente se vitimiza e que a gente para de caminhar. Então, ser autor da existência é assinar embaixo de tudo. Se veio uma coisa ruim, com certeza você que criou essa situação, né? Naquele momento, em outro momento. Se você não é reencarnacionista, se você é reencarnacionista. Eu posso ter criado esse momento em outra vida, mas foi criado por mim, porque o Criador, ele não distribui dores e prazeres. Nós construímos as nossas dores e nós construímos os nossos prazeres. É simples assim, mas a gente coloca a culpa sempre em alguma coisa, em alguém, né? E aí nega a existência. E uma vida paralisada é uma existência negada, né? Em um mundo onde todo mundo busca respostas fora de si, como sua obra propõe resgatar essa autonomia interior e espiritual? Então, essa obra, né? Eu fiz a Guiança 1, né? Que eu falei na pandemia, esse livro. Depois eu fiz o Guiança 2, né? Até inclusive as capas dos meus livros, eu quem pinto, que eu pinto aquarela, então eu que pintei, tanto um quanto o outro, e quis como símbolo um girassol. Justamente quando porque... o Luiz veio aqui, a gente perguntou sobre a capa do livro dele, ele falou que você que tinha feito isso, também. Eu pintei a capa. Luiz é meu filho de santo há muitos anos, né? Mais de 20 anos. Ele tem quase o tempo da casa. Luiz deve ter uns 23 anos de casa, 22. A casa tem 26, né? Não só Luiz, como a Paula, a Bruna, a família toda. Então, eu pintei meu livro, né? Pintei as capas e desenvolvi todo o projeto, todo o trabalho. Bom, a minha obra, na verdade, ela tem essa proposta, o resgate do olhar interior, né? Nós somos educados e treinados para olhar para fora. Nós não somos educados e treinados, isso no Ocidente, né, praticamente todo, para olhar para dentro.
O Oriente já tem uma outra cultura, né? Você vê, né, o budismo, né? Você vê, né, a Índia, né, com o seu livro sagrado, com os Vedas, o Vedanta, a meditação. Então, eles são educados. Há uma educação no Japão para ter esse olhar interior. Então, a gente vive na periferia de nós mesmos. A gente vive a rotina, a internet agora, aquilo que aparece que a gente tem que fazer, mas a gente não coloca na nossa vida um tempo de silêncio, um tempo de refletir sobre o dia, né? Porque à noite, por exemplo, poderia ser um tempo da gente, antes de dormir, perguntar o que eu fiz hoje, né? Que eu fiz esse dia valer a pena. Mas não, tem pessoas que deitam e acordam como os bichos, né? Fechou o olho e abriu o olho. Não faz uma oração, né? Não faz uma meditação, não pergunta, né? Esse dia valeu a pena, esse dia foi produtivo, não foi produtivo, não fiz nada, enfim. E a gente não tem essa cultura, a gente não tem essa educação. Esse livro, ele não é um livro assim é um livro pop para todo mundo, não é, né? Não é. Ele é um livro para quem realmente deseja olhar para dentro, né? Olhar para aquilo que você precisa desenvolver, olhar para aquilo que eu disse no início, as inteligências como forças interiores que estão à nossa disposição. Mas é mais fácil a gente viver com o olhar externo, né? É muito mais doloroso, porque a gente vai trombando na vida e bate de cabeça para lá, bate de cabeça para cá, porque a gente não se conhece, né? É muito mais doloroso, mas as pessoas preferem bater cabeça do que ter essa abordagem anterior, que é a proposta dos livros, de todo o meu trabalho. Eu também tenho uma comunidade na Hotmart, eu dou aula, né? Tem um grupo na Hotmart que eu dou aula, e é toda essa abordagem anterior. É justamente a minha próxima pergunta. Você descreve seu trabalho como uma abordagem interior. Como esse mergulho dentro de si pode transformar o modo como a gente se relaciona com o divino e com nós mesmos? Não existe você se relacionar com o divino se você não se relacionar com você. Nós somos divinos, né? A tradição africana diz que nós somos deuses e deusas, porque dentro de nós existe um sopro do Criador diretamente do seu hálito, diretamente da fonte, né? Então é como se nós fôssemos representações do Criador aqui na Terra. E representações diferentes, cada um de nós vem com uma história diferente, com uma bagagem diferente, com um orixá diferente, com uma missão diferente, com um destino, com um ori diferente. Então, a gente não consegue se relacionar com o Criador se a gente não se relaciona conosco, né? Nós recebemos uma coisa que nos tira ou não da natureza, que é o Criador para nós, né? O Criador, dentro da tradição africana, é a própria criação, é a própria natureza. E o ser humano é um ser da natureza, né? Só que o ser humano recebeu uma cabeça, recebeu um pontinho aqui, ó, no alto da cabeça, que se chama Ori. Então, Ori é a nossa capacidade de discernir e decidir, que os outros animais e as outras plantinhas não têm, né? Se você planta uma árvore num lugar, ela não tem a opção de sair dali, né? A não ser que a gente arranque. Então, eles não têm opção, né? O gato vai miar, o cachorro vai latir, a árvore vai ser plantada e vai ficar ali para a vida toda. Eles não têm essa capacidade de decisão e discernimento. O ser humano tem. Então, quando o ser humano decide com a sua cabeça se relacionar com o Criador, ele tem que ter esse olhar interno. Porque é como se fosse o Criador está aqui, né, por fora, é tudo que a gente pode ver e aquilo que a gente não consegue perceber, e o Criador está dentro. Mas aonde? Como que eu vou olhar? Está onde? No meu corpo? Na minha carne? Está onde? Onde está o Criador em mim? Né?
E o Ori faz é a cabeça que faz esse link. Então, para que eu tenha de verdade uma conexão com o Criador, eu preciso, em algum momento da minha vida, decidir me relacionar com o Criador. E isso não é só na religião de matriz africana. Por exemplo, os evangélicos, que é uma religião, né, que eu, batista principalmente, que meu avô era pastor, e que eu vivi muito da minha vida, da minha infância e minha adolescência, né, em algum momento, né, o pastor fala lá, você aceita, você deseja ter uma outra vida. A pessoa precisa decidir ter uma conexão com Deus. Se ela não decide essa conexão simplesmente não existe. Tem gente que fala, eu vou na igreja, eu acredito em Deus, mas é simplesmente automático, né? Ela vai, porque tem aquele culto, que tem aquela missa, que tem aquela reunião. Os terreiros também vai no terreiro e volta para casa, né? Como um refratário que vai no forno, vai no gelo, né? E nada fica, né? Então, esse contato com Deus é preciso decisão. Se a pessoa não está decidida a esse relacionamento, né, a abordagem interior é essencial para que essa conexão aconteça, de verdade, né? A robótica acontece, mas de verdade tem que haver essa decisão de conectar. E ainda sobre os orixás como inteligência, você acredita que o despertar dessas forças internas podem ajudar as pessoas a viver com mais equilíbrio e propósito? Vitor, eu acredito, eu possivelmente não vou ver, mas eu acredito num mundo corrigido. Eu acredito que em algum momento, né, daqui a alguns séculos, eu acredito no mundo corrigido. E o mundo corrigido é quando o ser humano se corrigir. É quando o ser humano, cada ser humano for responsável por sua existência e fizer o seu melhor. Não fazendo mal, né, voltando, né, como os nossos ancestrais diziam, voltando a ser bom e livre, né? Nós nascemos bons e livres. Então, se a gente, né, eu gosto de sonhar grande, né? Eu na evangelização, na evangelização não, porque a gente não trabalha o evangelho, mas na escolinha afro lá das crianças, né, há uns anos atrás, eu falei assim, esse ano a gente vai trabalhar um tema, né? Eu quero mudar o mundo. Olha que tema lindo, né? Todo mundo quer mudar o mundo. Mas o que é o mundo? O que é o mundo? Onde começa o mundo? O mundo começa, o meu mundo começa em mim. O seu mundo começa em você. É você e o mundo, né? Sou eu e o mundo. Então, se você quer mudar o mundo, primeiro você tem que mudar você mesmo, né? Então, a gente precisa sonhar grande, né? Porque existem temas que são bonitos na mídia, mas que as pessoas não refletem, não conseguem refletir sobre aquilo que dizem, né? Eu quero mudar o mundo. O jovem quer... Tá, mas o mundo começa onde? Tá, para você, o mundo começa onde? Começa em você. Então, você é o primeiro passo para o mundo se mudar, né? É o primeiro passo para o mundo se mudar. Então, esses temas, assim, de guiança, desse olhar interior, dessa conexão conosco, eles são temas fundamentais para que alguma coisa aconteça de bom, né? A gente precisa olhar para trás, olhar para dentro, olhar para a ancestralidade, olhar para aquilo que deu errado. Quantas coisas deram errado e a humanidade continua fazendo igual, né? Quantas coisas, olha essas guerras que hoje a gente vive, né? O quanto que deu errado no passado, quantas pessoas mortas. Aí a gente estuda lá no livro de história e pensa, nunca mais isso vai acontecer. Está aí.
guerras deflagradas, coisas que deram errado. Por quê? Justamente porque as pessoas vivem a periferia delas mesmas, né? O poder, aquilo que os olhos podem ver, desejar, mas não vive essa vida interior. O que te motivou a mergulhar na tradição oral iorubá e transformar essa sabedoria em um livro de provérbios comentados? Então, porque eu sou professora, eu sou vó, né? E te falei que eu fui professora de educação infantil. Então, sempre eu achava muito interessante quando eu lia, né? Hoje temos muitos livros sobre a tradição africana, e sendo uma tradição oral, eu falava, meu Deus, como isso tudo foi preservado, como isso tudo foi tão bem guardado, né? Para que chegasse até hoje e a gente tá falando sobre isso. E eu pensei, e aí eu fui estudando e fui vendo que a tradição africana, para a educação das crianças, eram usados provérbios, que são pequenas frases, que são frases de impacto, que ficam na cabeça da criança, entendeu? E aí eu fiz uma pesquisa, eu pesquisei mais de 300 provérbios e escolhi 50 e fiz esse livro, né? Oê, Provérbios Iorubá. Esse livro, ele serve tanto como mensagens, mas também como fonte de estudo para as crianças, porque você lê o provérbio, né, e você tem como desenvolver aquele pensamento com as crianças, né? E a criança, o principal fator da tradição africana, para a tradição africana, nós estamos aqui para desenvolver Iuá, que significa o bom caráter, né? As pessoas pagam milhões por essa pergunta. Qual o propósito da existência? Eu estou falando aqui de graça para vocês. Desenvolver o bom caráter. Não existe outro propósito. Nós estamos aqui para isso, né? Então, os provérbios servem para isso. Desde criança, a tribo, né, que era uma comunidade tribal, ela falava com as crianças, né, as frases de impacto que ficavam. Hoje, os nossos pais falam, né, por exemplo, olha, quem anda com porco farelo come. Né? Eu me lembro que, às vezes, eu pedia para sair, vó, deixa eu ir em tal lugar, vovó. Não. Aí eu falava, mas todo mundo vai. Ela, não, você não é todo mundo. Né? Então, esse você não é todo mundo. Isso é um provérbio popular. Né? E os provérbios iorubá são provérbios populares. São essas pequenas frases para a educação das crianças, para a educação dos jovens, para a educação dos valores, né, para que eles pudessem crescer, né, e desenvolvendo um bom caráter, bons valores, bom caráter, e serem pessoas do bem, pessoas que, né, fossem orgulho das suas famílias e não vergonha das suas famílias. Então, esse trabalho aqui é um apoio para a educação infantil, para a educação do jovem, e também serve como um livro de mensagem. Você abre e lê o provérbio do dia, e ele é um livro bem eclético, bem legal. E conta para a gente como que foi esse processo de pesquisa desses mais de 300 provérbios e o que mais te marcou nesse mergulho ancestral? Então, o conceito de ancestralidade, né, ele é um conceito que diz que a ancestralidade ele é uma força que nos impulsiona para frente. Então, só porque vocês estão lidando com um universo desconhecido, né? A tradição africana ela é muito desconhecida. Então, eu estou tentando explicar de uma forma bem didática para ficar. Então, tipo assim, todos nós temos uma história. Todos nós temos os nossos pais, os nossos avós, a nossa família, né? E toda família tem uma história potente, né? Muita luta,
né? Se você for olhar lá seu bisavô, com certeza, né, um tempo de dificuldade, né, criou família com dificuldade, aí vem o avô, vem melhor. A gente tem uma história potente. Quando você olha para a sua história e você se orgulha dela, essa história, ela é uma força na sua vida. Ela te impulsiona. Se você olha para a sua própria história e você se envergonha dela, você julga os seus ancestrais, você julga quem veio antes de você, a ancestralidade é uma força que te afunda, que te puxa para trás, que te dificulta, né? Isso aí é um estudo mais profundo. E aí, quando eu comecei a pesquisar provérbios, né, eu fiquei mais feliz, né, de entender que eu podia contribuir muito, né, na educação infantil, na educação de jovens, e principalmente que eles pudessem entender que os nossos antepassados, e aqui não estou falando de África, não, o antepassado deles, né, os avós, os pais e as mães, né, eles também entenderem que muitos que o pai, a mãe, o avô fala são provérbios, né, são provérbios. Aqui estão os Yorubá, mas que eles referenciam muito a natureza, os animais, né? Mas hoje, né, a gente fala muito provérbio, muito dito popular, né? Então, isso tudo é um resgate para que eles pudessem entender, primeiro, a dificuldade de chegar até aqui, essa sabedoria, né? Olha quantas gerações, a gente está falando de quase 5.000 anos atrás, né? Então, a gente está falando de 3.000 anos antes de Cristo, né? Então, a gente, olha só, a gente já acha a Bíblia fenomenal, mas ela é escrita. Agora, você pensa num conhecimento de 5.000 anos oral, e hoje a gente tem e fala sobre ele. Então, tudo isso, essa ancestralidade, ela foi muito bem guardada, né, na forma oral, até que se chegou ao tempo de se escrever, e hoje ela está bem registrada em muitos livros, por isso que eu consegui essa pesquisa. Mas eu senti orgulho, né, do caminho espiritual que eu escolhi, entendeu? Quanto mais eu pesquisava, quanto mais eu mergulhava nessa busca, eu sentia mais orgulho do caminho espiritual que eu escolhi. E olha que na minha família só eu sou espírita. Não existe ninguém espírita, né? Mas eu escolhi isso e eu me encontro, sou feliz, né? Consigo ajudar pessoas, consigo, né, fazer com que as pessoas entendam, né, a vida, né, os seus dramas, né? E vá em busca da felicidade sempre, né? Porque é isso que as pessoas estão buscando. Falando mais um pouquinho sobre a força da tradição africana oral. O que essa forma de transmissão, na sua opinião, ensina para a gente sobre educação, comunidade e memória? Então, a tradição oral, ela não é menos literal ou menos, vamos dizer assim, organizada, né, do que a tradição escrita, né? Por quê? Por exemplo, quando foi queimado na Inquisição aqueles milhares de livros e bibliotecas, que na queima das bruxas, muita coisa se perdeu. Mas a tradição oral não tinha como perder, né? A tradição oral não se perde. Então, é um recurso de persistência, é um recurso de resistência, é um recurso de perseverança. Hoje, dentro dos terreiros, ainda temos a tradição oral. Os mais novos aprendem com os mais velhos. Os mais velhos, quando eles chegam a um determinado tempo de iniciados, eles recebem, eles têm um ritual, né, e tem determinada reza, que eles afirmam perante a comunidade que eles receberam o rumbê. O que é o rumbê? Eu recebi a educação no santo. Eu fui educado no santo. E a partir do momento que você diz para a comunidade que você recebeu o rumbê,
que você se tornou um mais velho, um irmão mais velho, você passa a ter o direito de ensinar, né? Até esse momento, a gente se senta no chão. Senta no chão por quê? Não tem cadeira? Milhares de cadeiras. Lá em casa tem cadeira em todo lugar. Não, mas até você, né, ser um mais velho, a gente está sempre abaixo, né, do mais velho, né? Por exemplo, quando meu pai vem, né, e ele começa, eu estou em pé, ele está em pé, ele é mais velho, ele começa a falar, eu me abaixo, eu me sento ou eu me ajoelho, né? Isso é uma educação, né, que preserva uma tradição oral, né? E essas demonstrações, porque isso é uma coisa de petulância, porque tem que se abaixar. Não é nada disso, né? Não é nada disso. É uma forma que a gente preserva essa tradição, né? Preserva. É lógico que tem exageros, né? Mas quando a gente faz as coisas com consciência e sabendo aquilo que a gente faz, por exemplo, existe na nossa tradição uma atitude que se chama adobar. Adobar é você se deitar no chão e botar a sua cabeça no chão. Então, você não chega perto do seu santo, do assentamento do seu santo, de pé, né? Tipo assim, e aí, Xangô, tudo bem? Entendeu? Não é assim, né? Você tem que se ajoelhar, você se coloca, tipo assim, em estado de humildade, né? De subserviência, não no sentido de escravização, mas eu estou, eis-me aqui, né? É um eis-me aqui. Faça de mim, né, aquilo que for o melhor, que muitas vezes a gente não sabe, mas eles sabem. Então, tudo tem um simbolismo que foi guardado através da tradição oral. E você acredita que essa sabedoria ancestral pode inspirar novas formas de ensinar, forma de caráter nas escolas e na família de hoje? Eu, totalmente. Infelizmente, né, existe o preconceito, né? E essa tradição ainda não é colocada, embora exista uma lei que ampara e que respalda, né, que as escolas tenham um espaço para a tradição africana, porque negar a tradição africana é negar o Brasil, gente, é negar a nossa história, né? Então, assim, nós não temos uma cultura, por exemplo, de convencimento, de convencer você a virar um adepto do candomblé, virar um adepto. Não existe essa cultura dentro da nossa tradição, entendeu? Não existe. Você não vê ninguém bater na porta e falar assim, epa, você quer uma consultinha de Exu aí? Vamos embora. Não, a nossa tradição está dentro dos terreiros, entendeu? Muito bem preservada em todos os terreiros, eu acredito, né? Mas as escolas, se pudessem colocar, olha, o tanto de valores que nós podemos contribuir, nós, a tradição que eu estou dizendo, que a tradição africana pode contribuir dentro da escola, né? E hoje a gente vê criança batendo em professor, agressão de colega com colega, né? Até tentativa de homicídio de professor, de colegas, enfim, né? O próprio tráfico dentro de escola, né? Dominando as crianças, e a tradição africana teria muito a contribuir com valores para que eles pudessem repensar a vida, repensar as atitudes, repensar a história, né, do ser humano, a nossa história. Então, a gente teria muito a contribuir, mas, infelizmente, né, os políticos, eles fazem leis com cunho eleitoral, né, mas eles não conseguem fazer a coisa acontecer, né? Infelizmente, essa é a nossa realidade. Em maio desse ano, o Ilê Axé Omoa Ganju foi vítima de intolerância religiosa na sede da Casa de Cultura de Araruama. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de como foi esse episódio
E que providências vocês já tomaram para tentar, de alguma forma, eu não sei nem se tem como dizer, reparar o que foi feito, né? Mas, de alguma forma, conseguir justiça mesmo pelo tratamento que foi dispensado a vocês? Então, nós na verdade, concorremos no edital, né? E para pontos de cultura, e nós tiramos notas muito baixas, né? Notas 0, não foi 1-0, mais de 1. Vamos dizer assim, de 0 a 10. As nossas notas ficavam assim, 2, 3, 1, 0. E aí aquilo nos chamou a atenção, porque nós não entendemos, né? Por exemplo, uma das notas zeros foi se a comunidade, onde está o terreiro, se havia integração da casa com a comunidade, se a gente interagia. O terreiro está em bairro periférico, o terreiro está no Clube dos Engenheiros, que é um bairro periférico de Araruama, né? Nós somos muito bem acolhidos lá, porque a gente é o socorro, a gente ajuda, a gente faz a nossa parte. A gente, quando chegou lá, era menos populoso, porque há 26 anos atrás, né? Depois ele foi se tornando populoso e virou um bairro conflagrado, né? Mas nós somos muito bem acolhidos, nós não temos problema nenhum e nós fazemos o nosso papel. A gente atende a comunidade, a gente tem os portões abertos, todo o trabalho da casa é gratuito, nada na nossa casa é cobrado, e a comunidade tem acesso livre, né, ao terreiro. Por muito tempo nós fomos à ambulância, porque tinha que pegar alguém no hospital que está de alta, e batia lá. Tem um carro para buscar? Era o nosso carro que levava a mulher para parir, era o nosso carro que levava alguém com algum problema, sangrando, enfim, levava para o hospital. Então, assim, a nossa integração com a comunidade, ela é total, né? E nós tiramos nota 0, mostrando total desconhecimento, né? E aí a gente falou assim, poxa, existe racismo, né, entre pessoas, mas existe o racismo institucional. E nós fomos vítimas de racismo institucional. E aí nós pedimos, houve uma oitiva, a Liana, que é a que escreveu o projeto, foi nessa oitiva, e aí ela pediu uma justificativa das notas. E nessa reunião, um funcionário da Secretaria de Cultura se levantou e falou: eu não entendo por que uma comunidade de terreiro é cultura numa cidade. E aí começou uma discussão, ele insistindo, isso está gravado, tá? Isso está gravado. Ele falou isso várias vezes e tal, até que uma pessoa, né, que tem uma outra função no fórum, né, ele nem é daqui de Araruama, falou assim, olha, a secretária de São Pedro foi exonerada por conta de falas assim. E aí ele se acalmou, falou mais um pouco, mas se acalmou. Isso está gravado, tudo, a reunião inteira está gravada. E aí, a partir desse momento, nós pedimos uma reunião com a secretária de Cultura, porque o que a gente queria era uma retratação. A princípio, a gente queria conversar com a secretária, que ela chamasse esse funcionário, que esse funcionário entendesse o que é uma comunidade de terreiro no município e que ele se retratasse. Era simplesmente isso que eu queria, né? Porque eu acho que primeiro é o diálogo, né? Quando não há diálogo, aí você tem que buscar outros meios. E aí ela não nos recebeu. Ela, por vários e-mails, ofícios e tal, ela não nos recebia, até que, de tanto insistir, ela vai e diz que é para tratar de intolerância com o procurador-geral. E, para minha surpresa, né, o diálogo se encerrou, mas aí eu fui ao procurador-geral, fui ao doutor Ronan,
o doutor Ronan Gomes, que é o procurador daqui. Nós fomos muito bem recebidos. Eu não imaginava que alguém ia nos ouvir, porque a gente já estava há quase um mês atrás dessa reunião com a secretária e ela não marcava. Ela não agendava. O doutor Ronan nos ouviu, e aí, no meio dessa... Eu estou falando assim, de forma bem alto, por alto, assim, né? Sem entrar em detalhe. E no meio disso tudo, aí, vocês subiram a nota, agora vocês têm 80 e tal. Eu falei, mas como assim? Era um monte de zero, de 27 foi por causa do movimento. Vocês foram para 80 e pouco, vocês têm direito a 60 mil reais. 60 mil reais de recurso para o projeto. Eu falei, eu não quero 60 mil reais, eu quero respeito. Eu não quero esse recurso. Eu fiz a desistência do recurso. Eu não recebi, eu fiz um ofício à prefeita, ao procurador-geral, devolvendo o recurso que eu não queria. Eu desisti do recurso, porque eu falei, o primeiro movimento nosso era achando que a Secretaria de Cultura era um lugar sério. E depois eu vi que não é. A Justiça vai provar algumas coisas que estão lá, né? Que não vale a pena a gente ficar falando aqui, né? Então, não é um lugar sério, né? Não é um lugar sério. E, além de não ser sério, ele tem dentro da sua própria estrutura pessoas completamente oposta, com um olhar oposto ao que é cultura, né? Outra coisa, que existem pessoas que não têm educação na Secretaria de Cultura, porque quando a gente começou o movimento, tinha uma mulher, que era a mulher do coordenador lá, ela parecia que ela estava num circo, sabe? Vocês querem sensacionalismo, e que não sei o que lá, né? Aí outro funcionário da cultura mandando para o meu filho uma mensagem que era dinheiro para culto, que a gente queria dinheiro para culto, que se é dinheiro para culto, a igreja também tinha dinheiro para culto. Olha, o samba do crioulo doido. E aí eu saí do grupo de Fórum de Cultura, porque eu não vou discutir crime em grupo do WhatsApp. Eu acho que crime, cada coisa no seu lugar, né? Então, crime, eu peguei todas as provas, gravações, print de conversa, print do Instagram, peguei todas as provas, fizemos uma denúncia na Decrade no Rio, já tive uma reunião com o deputado Átila Nunes, ele está acompanhando esse processo, né? Também fizemos uma representação no Ministério Público Federal, porque se trata de recurso público federal, né? E a gente viu algumas irregularidades, né? E a gente apontou para o doutor Leandro, né? Que é a base em São Pedro, e as coisas estão andando, né? E vamos ver no final, né? O respeito será dado de uma outra forma, né? Poderia ter sido numa reunião, numa conversa, as coisas, mas as pessoas não sabem resolver conversando, dialogando. Elas querem show, elas querem politicagem, elas querem matéria, elas querem link, e não é o meu caso. Eu acho que essa situação evidencia não só a ignorância e o despreparo desse funcionário público que nem deveria estar exercendo uma função dentro da Secretaria de Cultura, que é uma secretaria tão simbólica e tão importante. Democrática, né? Deveria ser. Era o último lugar que ele deveria ter uma postura como essa, na minha opinião. Mas eu acho que também reforça e indica a normalização desse tipo de ato de intolerância, que é uma conduta criminosa, né? Sim. E que muitas vezes passa como se fosse algo cotidiano. Então, eu realmente espero que essas pessoas sejam responsabilizadas o mais rápido possível. E serão. E que vocês não voltem a passar por uma situação dessas, pelo menos aqui dentro do nosso município, que essa lição seja aprendida, porque... Enquanto estiver esta gestão na Secretaria de Cultura, nós não vamos voltar a passar por isso, porque a gente simplesmente não vai mais lá, né? Porque esta gestão, ela é completamente sem noção.
Vamos falar de coisa boa, feliz. Vamos. Tem algum provérbio dentre os 50 que você selecionou para o livro que, para você, resume a essência do seu trabalho ou da filosofia Yorubá? Uma pergunta difícil, né? Difícil. Assim, um provérbio, eu acho que para resumir a filosofia Yorubá, né, eu acho que talvez algum conto é mais amplo do que um provérbio, porque é muito amplo, né? É tudo muito dividido por temas, por exemplo, se eu vou falar de um orixá, é um tema. Então, assim, é muito difícil você resumir num provérbio. Mas eu posso abrir aqui para ver algum, que aí eu vou tentar achar algum aqui. Um provérbio. Aqui poderia ser primeiro, né? Vários. Mas vamos lá. Quem vai no ombro dos outros, não sabe a grande distância. Então, é justamente sobre guiança, né? É sobre caminhar com seus próprios pés. Se você vai nos ombros de alguém, se você vive, né, nos ombros de alguém, você nunca vai saber a distância que você percorreu, porque não foi feito por você, né? Então, a tradição africana, ela é muito nesse sentido. É a não paralisação da existência e o recebimento da vida com toda a sua potência. Seja dor, seja prazer. É meu. Eu vou fazer o meu melhor. Como que as pessoas podem fazer para adquirir suas obras? Deixe seu contato para a gente, seu Instagram, de repente, seu telefone. Então, o Instagram está lá, Zuleika Menezes Oficial. Zuleika com K, Menezes Oficial. Aí lá tem o telefone, né, pode pedir pelo direct, e o contato para aquisição do livro é pelo Instagram, né? E espero que, né, as pessoas gostem, né? Pelo menos o retorno que a gente tem recebido tem sido legal. E quem adquirir o seu livro, o que você espera que o leitor leve de suas obras? Tanto o Guiança quanto os provérbios. Eu quero que ele leve, em primeiro lugar, alegria pela vida, né? Gratidão. Eu quero que as pessoas sejam gratas, né? Às vezes a gente vive reclamando que a gente não tem e não agradece que a gente tem. A gente já tem muito, né? A gente já tem bastante coisa. Então, quando adquirir um livro de abordagem interior, você estar desvendando sabedoria, né? Fazendo aquilo que Orumilá pediu, né? A revelação da sabedoria. Não que eu, Zuleika, seja uma sábia escritora, não é isso. Mas quando você lê algo que te faz pensar e refletir, você acessa a sua sabedoria, né? Então, assim, eu tenho certeza que nessa conversa muita coisa ficou assim na sua cabeça, que você acessou a sua bagagem, a sua sabedoria, o seu pensamento, as suas reflexões. E o que eu quero é que esse livro bote bastante pulga na cabeça da pessoa e que ela fique refletindo sobre as pulguinhas que ela criou, porque isso aí é o primeiro passo para revelar a sabedoria. Bom, Zuleika, a gente está chegando no final da nossa entrevista e a gente reserva esse espaço para que você possa deixar suas considerações finais para quem está nos assistindo. Pode ficar à vontade. Bom, eu quero convidar vocês a fazer parte desse projeto Guiança, né, que começou com esse livro, depois veio o livro dos Provérbios, que é um livro, né, para as crianças, e depois o Guiança se desdobra num segundo volume. Eu quero convidar você para fazer parte desse projeto, para que você possa encontrar o seu melhor, a sua melhor conexão com o seu orixá, com o Criador, com aquilo que você precisa desenvolver para fazer melhor o seu papel como ser humano. Muito obrigada pela sua presença, Zuleika. Foi um bate-papo riquíssimo. Eu tenho certeza que foi muito valioso para todo mundo que está assistindo, como também foi para a gente ter você aqui. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Perfeito. Nós agradecemos a sua presença e agradecemos a todos que estão nos assistindo. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais, curtir, comentar, compartilhar esse vídeo,
com quem você conhece. E com quem não conhece, pode ficar à vontade. E esperamos você no próximo vídeo. Até a próxima. Até a próxima.